Olá, aventureiros digitais, sejam todos novamente muito bem-vindos ao canal E-Gamecast. It's in the game. e hoje, dando continuidade à nossa saga de classes, a gente vai falar um pouco do Bardo. Pegando aqui, né, mais as classes casters, né? Porque elas realmente são mais complicadinhas, né? Um pouco mais difícil da gente falar delas. Principalmente quando se trata de um caster limitado como o Bardo. Tá? O Bardo, para quem não sabe, é aquele personagem de suporte, tá? Que tem por finalidade, basicamente, dar buffs nos companheiros, né? Nos aliados, e debuffs nos inimigos. Basicamente o Bardo para jogar sozinho não é uma boa opção, tá? Porém, se você quiser upar um Bardo, se prepara para jogar em modo hardcore. Um Bardo, gente, ele se utiliza de performática, de instrumentos de som para gerar os seus efeitos. Além do que, ele é um caster de baixo nível. Tá? Se eu não me engano, ele atinge aqui no 3.5, né? Que no caso é onde o jogo é baseado. Ele chega até o 5º nível de caster, né? Ele vai lançar magias de 5º nível. Mas é compensado pelas habilidades de Bardo. Bom, quanto aos atributos, o Bardo, assim como o feiticeiro, se beneficia muito de carisma. Tá? Por que o carisma? Porque, como eu disse, ele tem as habilidades de música e tal, então a magia dele vem da sua força de personalidade, né? Que é representada pelo carisma. Então, em ordem de prioridade de atributos, tá? Seria interessante, a princípio, o investimento no Bardo em carisma. Em segunda opção, uma destreza e uma constituição, tá? Para caso você queira fazer um Bardo que chegue assim, digamos, seja próximo de um ladino, porque ele consegue, tá? Aí você teria que fazer um investimento maior em inteligência. Mas a princípio o Bardo puro é isso. Carisma, destreza e constituição. Ok? O Bardo, assim como todos os casters, ele tem defesas baixas, tá? Ele só usa armaduras leves, que já é melhor até do que o mago e o feiticeiro, que não podem usar armaduras leves a não ser que você compre talentos. O Bardo já vem com essa capacidade de conjurar magias arcanas sem sofrer falhas por armadura, com armaduras leves, principalmente armaduras de couro, tá? Na questão de atributos secundários, fortitude, reflexo e vontade, se eu não me engano, o mais alto do Bardo é a vontade. Tá? Tanto a fortitude quanto os reflexos são baixos. Aqui o meu tá alto porque eu tenho uma boa destreza. Mas o Bardo não é uma criatura de grandes defesas. Como eu disse, ele é um cara de suporte, né? Então as magias que ele tem vão ser voltadas para, assim, atordoar em área, até rilar. Tá? O Bardo, eu acho que é a única criatura que conjura magias arcanas que pode conjurar magias de cura, que são magias divinas. Ou seja, é bem dual essa questão dele. A classe, né, a raça mais condizente com
a classe nesse sentido aqui, se você quiser fazer um combinho, né, costumam ser os Halflings. Porém, elfos, né, principalmente Drows, que ganham muito bônus tanto em destreza quanto em carisma, também costumam ser bons bardos, tá? As magias do bardo funcionam igual às magias do feiticeiro, ok? Você escolhe uma toda vez que pula de nível e é ela que você vai ter ad eterno. Há sempre a possibilidade de fazer a troca da magia fixa quando você vai pular de nível, tá? Você vai no treinador e solicita a troca de uma magia, mas você pode fazer isso com uma magia só por vez. E aqui no jogo, se eu não me engano, você tem que ficar 3 dias sem poder fazer isso. Então, dá para mexer no repertório de magias, mas é um pouquinho mais complicado, ok? Talentos de bardo, gente, geralmente vai vir os talentos musicais dele, né? No caso aqui eu tô com esse bardo no 3º nível, então já veio aqui a inspiração e fascinação, tá? No caso aqui, o Fascinating que eu tenho, ele dá Perform Skill to Use, ou seja, ele dá um bônus nas skills, tá? E o Inspiração, ele dá também um bônus de mais 4 em todas as skills. Na verdade, o Fascinate aqui, ele fascina os inimigos, ok? Ele deixa os inimigos parados, enfim. Então, assim, o bardo ele ganha esses talentos, né, da build dele, natural. Os talentos básicos e defensivos todos nós temos, né, todos os personagens têm. E aí vai depender muito de como você vai crescer este bardo. Eu falo que o bardo é um personagem de suporte, apesar de que nos melhoramentos dele existem possibilidades, ok? E é isso que nós vamos ver agora, tá? Dentro das possibilidades para o bardo, tá? O que a gente tem? Spellsinger, Warchanter e o Shawbucker. Eu acho que é assim que fala. Não dá muita confiança pro meu inglês aí não. Basicamente todos têm a característica de suporte, porém tanto o Shawbucker, na verdade só o Shawbucker é que tem características mais de ataque. O Warchanter ele tem características de buffs para aliados que são combatentes. E o Spellsinger tem características de melhoria das próprias magias de bardo, tá? Com o Spellsinger, tá, por exemplo, aqui na primeira aqui que a gente sempre olha, tá? Para cada ponto, né, gasto na build de Spellsinger, você ganha mais um no Universal Spell Power, tá? No Spell Power geral do personagem. Toda habilidade de Spellsinger inclui uma das canções de bardo de inspiração e mais um nível adicional de bardo efetivo para realizar os testes, né, dessa habilidade de bardo. E aí, se a gente olhar aqui, nós vamos vendo, ó, fascinação, por exemplo, as notas tocadas por fascinação intoxicam os inimigos e fascinam as criaturas por 20 segundos, dando -2 em todos os bônus de saving, né, e nas skills, checks e ataque rolls. Então isso aqui, por exemplo, ó, melhora o debuff de Fascinate. Aqui aumenta a quantidade de spell points, ou seja, a mana, né? Aqui você ganha mais 2, mais 2 possibilidades, né, para poder utilizar a música de bardo, tá? Aliás, a música de bardo, como é baseada no carisma, né? Eu esqueci de falar isso. Eu tenho aqui carisma 3, portanto,
tenho 3 canções para poder fazer durante os períodos, né, de descanso, enfim. Quanto mais você tiver de carisma, mais possibilidade de uso você vai ter com isso aqui. E quanto mais você investir na build, mais vai aumentar também. Como essa habilidade aqui que dá mais 1, mais 4 e mais 6 canções de bardo por descanso, tá? O War Chanter, né, que é o que eu falei para vocês, ele tem aqui, ó, você ganha habilidade marcial com armas, né, proficiência de mais 10 pontos de HP, inspirar coragem garante mais 1 adicional em ataques, né? Se você for anão, né, e estiver usando War Axe, isso também ajuda aqui nos melhoramentos. E aí você ganha canção do heroísmo, tá vendo? É tudo buff. Inspirar espírito da batalha, canção da vitória e canção sádica do medo. Vai melhorando aqui, ó. Mais 1 de ataque, mais 1 de barra de song, para quando você der buffs aos seus aliados. Inspirar bravura, boost, balada, melodia de balada, pele de ferro, né? Aqui no caso dá redução de dano para os aliados e para o bardo também, né? Então esse War Chanter, você imagina o seguinte, sabe aquelas guerras antigas, né? Com os exércitos antigos, que o carinha na frente com o tarol batendo, pá, 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 pá. Então, é esse cara aqui. Já o Shawbuckler, não vou ficar satisfeito enquanto não aprender a pronunciar esse troço. Mas basicamente o Shawbuckler a gente pode dizer o seguinte, é a versão pirata, tá? Você seria um pirata, é um bardo pirata, tá? Por isso é que ele ganha habilidade de combate, tá? Tudo baseado em destreza e esquiva. Então aqui, ó, no início, por exemplo, aqui é mais 1 de esquiva, mais 1 de reflexos, mais 1 de destreza nas armaduras. Aqui no segundo, ó, Double Strike, mais 1 de melhoramento, de bônus de melhoramento para as armas da Main Hand, que não são as armas principais, né? Adquire Finesse para poder utilizar armas de uma mão e de Main Hand, né? Então o que acontece aqui? Melhora suas capacidades de ataque melee, principalmente com armas leves, tá? O que seriam armas leves? Seria uma Short Sword, como é que chama, gente? Essas armas de estocada, né? Eu esqueço o nome delas. Na hora que eu lembrar aqui eu grito. Adagas. Então assim, armas leves, porque acrescenta o bônus de destreza nesse tipo de utilização. Aqui, ó, você consegue usar ressonância das armas, por exemplo. O Shawbuckler consegue aplicar finesse na arma, né? No caso aqui uns machados, dar 1d6 adicional de Sonic Damage nos Critical Hits. Ou seja, as habilidades de bardo voltadas para música, né, podem encantar as armas que você vai usar, ok? Vai entrar um dano extra quando você der crítico, aquela coisa toda. E no mais, aqui na parte principal da build foi o que eu falei, você vai ganhar, ó, quando você chegar aqui no final, por exemplo, você ganha mais 2 de carisma, mais 2 de destreza. Ganha evasão, mais 1 de double strike, mais 1 de double shot, mais 1 de damage com as armas da Main Hand e ganha mais 1 adicional de melhoramento bônus no geral. Entendeu? Então assim, esse aqui, se você for fazer um bardo que você quer bater melee, tem que ser o Shawbuckler, tá? Lembrando-se que bardos tem 1d6 de dado de vida, tá? Ele só é um pouquinho melhor do que o mago e feiticeiro. E
tem habilidades de esquiva quase iguais às de um ladino, tá? Então, essa build aqui vai reforçar tanto essas habilidades quanto as habilidades de destreza. O Warchanter vai reforçar as habilidades de encantamento para os aliados, e o Spellsinger vai reforçar as habilidades do próprio bardo para o próprio bardo e algumas coisas referentes aos aliados. Tanto é que você até ganha umas spells like ability aqui, ou seja, você ganha umas magias para você conjurar como se fossem skills, tá? No caso aqui, ó, Sonic Blast, aqui você tem que escolher, aqui você ganha Shout, tá vendo? São habilidades que seriam magias, mas que passam a ser skills do Spellsinger. É esse que eu estou evoluindo aqui, porque eu estou tentando fazer um necrobardo, tá? Que não existe, mas é um bardo especializado em magias de necromancia, ok? Quanto às skills do bardo, as skills dele que são de classe, né? Seriam blefar, concentração, esconder-se, pular, mover-se silenciosamente, performance, que isso aqui é muito importante, ó, vamos até dar uma lida aqui. Allow to use to improve your musical ability. Deve ser usado para melhorar as suas capacidades musicais de inspirar e fascinar os outros. Canções de bardos requerem que se tenha um certo número de ranks nessa skill. Ou seja, se você não comprar ranks aqui nessa skill, pode ser que algumas habilidades de bardo não surjam, tá? Also improve Sonic Based Spell Damage. O dano é baseado no tipo de melhoramento de Spell Power voltado para música. E aí no caso seria Ressonance, tá? Search não é. Spellcraft, que é importante para todos os caster, tá? E para ele também é uma habilidade de classe. Nadar, equilíbrio, piruetas na verdade, né? Piruetas, acrobacia, né, que a gente fala. Usar instrumento mágico, equilíbrio, diplomacia, avaliação, ouvir, reparo, abrir fechaduras, intimidação, cura, que no caso é aquele de estabilizar, desabilitar mecânicas, né, as armadilhas, observar e buscar não são skills de classe. Como qualquer personagem caster, gente, que eu vivo falando, né, e que tem poucas defesas e que tem poucas habilidades de combate, o ideal sempre é atacar à distância. Se você vai combar o seu bardo para fazer buffs, debuffs ou o famoso o suporte, tenha em mente que a melhor opção de ataque físico para este bardo é a distância. Então é isso, tá? Se vocês curtiram e gostaram da forma como eu expliquei o bardo, ou não gostaram, coloquem aí nos comentários, né? Coloquem aí o que vocês já fizeram a respeito dessa classe, se já participaram de algum tipo de aventura com ela, se gostam de jogar com ela na mesa ou aqui no game, e o que acham dessa classe. Se acham que ela tem uma boa capacidade de fazer habilidades solos ou não. E se estiver gostando aí de todo o conteúdo, se inscrevam no canal, né? Deem like, compartilhem o vídeo. Passa pra frente aí pra gente continuar realizando o trabalho aí com mais calma e mais perspicácia. Então, era só isso, gente. Esse foi o Bardo. Eu espero que vocês tenham gostado. Era só isso nesse vídeo. Um muito obrigado a todos e valeu!